Olá, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre os exageros alimentares. 4 passos para você diminuir o exagero alimentar. Você está exagerando com a comida, não está sabendo lidar, não sabe por onde começar, e às vezes você está buscando fazer uma restrição, cortar o arroz, cortar calorias e se sentindo culpada? E qual a consequência? Oi, Lu, seja bem-vinda. Qual a consequência dos exageros alimentares? Então eu vou trazer isso para vocês nessa live que vai ficar salva para vocês assistirem depois, anotar as dicas e entender como eu posso combater, diminuir os episódios de exageros alimentares. Então vou guardar um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu acenar para você. Bom, olha só. Exageros alimentares, O exagero alimentar é um comportamento alimentar caracterizado por comer além da nossa saciedade. Então, o que é saciedade? É a gente sentir uma completude, sentir o estômago bacana, Nem cheio nem vazio. No ponto ali, estando bem, sentindo bem. E quando a gente passa dessa saciedade, a gente passa disso, é considerado um exagero alimentar. Só que o exagero alimentar, ele pontualmente, acontecendo em momentos pontuais, esporadicamente, não é problema. Então, às vezes, a gente exagera de forma consciente, a gente come um pouco a mais, às vezes, no final de semana, no churrasco com os amigos, A gente come a mais às vezes porque a comida tá gostosinha. Eu vou comer um pouquinho mais, isso aqui tá muito bom. Às vezes, tá sentindo algum desconforto e decide comer um pouco a mais. Então, às vezes, o comer emocional. Então, tudo isso de forma consciente, de forma esporádica, tá tudo tranquilo. Mas, quando isso começa a acontecer com muita frequência, já se torna um problema. Já é uma questão de observar e investigar o que está acontecendo. Então, vou trazer aqui para vocês 4 passos, para lidar com esses exageros. Então, olha só, a gente precisa entender, primeiramente, qual a raiz desse comportamento. O que está me levando a comer demais? O que está me levando a comer além da minha saciedade e eu sempre me sentindo empanturrada? Fisicamente eu não me sinto bem, não estou me sentindo bem, mas eu não sei o que eu faço, eu sinto culpa depois que acontece isso. Então vem aqui e vamos investigar o que está acontecendo. A gente só consegue resolver algo, um problema, quando a gente tem clareza desse problema. Eu entendo o que está acontecendo, eu entendo as raízes desse problema. E o exagero alimentar, com frequência, vai culminar no ganho de peso, no excesso de peso. E às vezes a gente, no desespero, ou ali no ímpeto de mudar aquilo ali, a gente vai buscar uma solução imediata. E aí, às vezes, entra nas dietas milagrosas, às vezes a gente entra numa restrição de cortar carboidrato, de diminuir calorias, em aplicativos, enfim, a gente começa a olhar para a comida e acreditar que a solução é fazer uma restrição, ou seja, fechar a boca e fazer exercício físico. E a nossa relação com a comida é muito mais do que isso. Por que a gente não consegue sustentar o peso perdido? Porque a gente está olhando só para a comida. E a gente precisa olhar o que está por trás daquele comportamento que eu estou tendo. Daqui a pouquinho eu vou responder as dúvidas de vocês, tá, Rose? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem a ver aqui com o que eu vou falar. Eu quero trazer para vocês primeiro e depois a gente vai trocar uma ideia bacana, tá bom? Sobre exageros alimentares. Quem está presente aqui agora ao vivo e quiser mandar um aviãozinho para mais pessoas que precisam saber, alguma amiga que vocês entendam que tá sempre tentando fazer dieta, sempre fazendo uma restrição e tá no efeito sanfona, tá desanimada, às vezes paralisa, fala assim, pra mim nada tem jeito.
né? Eu sou uma descontrolada, tá mal, ou às vezes tá ali sempre fazendo uma dieta e para, e engorda, emagrece. Então manda um aviãozinho que ela pode se beneficiar com o conteúdo da live, tá? E também vai ficar salva. Depois também vocês podem estar chamando o pessoal para estar assistindo aqui. Né? Eu trabalho com emagrecimento sem dietas. Eu desenvolvi o método RIR de emagrecimento sem dietas justamente por entender, né, investigar, estudar e ver a relação das minhas clientes ao longo dos anos com a prática de dietas, né, a vida de dietas. E a partir disso, né, eu consegui desenvolver ali uma metodologia para sair do mundo das dietas, né, e começar a trilhar um caminho diferente, o caminho do emagrecimento sustentável, que vem como consequência de olhar para essas questões que eu estou trazendo para vocês, de olhar o porquê que eu estou ganhando peso, por que eu estou exagerando. Deixa eu ver aqui, Rose, qual que é a pergunta? Ó, a Rose está falando, é possível a gente não exagerar, não tomar refri, ela não toma refri, não come doces. Desculpa, deixa eu ler de novo. É possível a gente não exagerar? Sim, é possível a gente não exagerar, né? Ou a gente exagerar conscientemente, quando eu quero comer mais. Mas é uma conexão muito grande com o corpo. Quando você começa a olhar para o seu corpo, e isso é um aprendizado, você vai perceber que por que exagerar? É gostoso exagerar? É gostoso comer além da saciedade? Primeiramente, é você perceber como que você se sente fisicamente quando você exagera. Né? Sente uma dor, um desconforto, dorme mal. Qual é a sensação física? E começa a associar, né, isso. Quando eu exagero, eu não me sinto bem. Eu me sinto assim, assim, assim. E dessa forma, a gente vai perceber. É interessante exagerar? E aí, quando você começa a olhar o porquê que você exagera, qual que é a raiz desse exagero, a gente ganha clareza, né? Ganha consciência do que fazer para solucionar isso. A gente começa a ter atitudes assertivas. E aí, não tomar refri ou doces, comer bem, ainda assim não perder peso. Não entendi a pergunta. Não tomar refri ou doces, comer bem ou ainda assim perder peso. A questão aqui, deixa eu entender. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente já logo acredita que tem que fazer restrições. Do refri, dos doces, né? Comer refri doce. A gente consegue emagrecer comendo esses alimentos. A gente volta a engordar justamente porque a gente corta esses alimentos. Quando a gente corta esses alimentos, o que faz a gente ganhar peso não é o doce, não é o hambúrguer, não é a pizza, mas sim o contexto que a gente busca eles. Quando eu faço uma restrição, e entra até no primeiro passo, verificar se você não está restringindo demais. Quando eu faço uma restrição, os alimentos que eu corto, eles se tornam super valorizados. É como se quando eu quero emagrecer e eu corto os alimentos, ou eu diminuo caloria, eu começo a sentir mais fome, eu começo a pensar mais em comida. Isso acontece com vocês? De começar a pensar mais em comida, principalmente naqueles alimentos que eu estou cortando? Começa a ter mais desejos pelos alimentos ali que são do grupo dos açúcares, das gorduras. Então perceba que o doce não engorda, né? O refrigerante não engorda, embora seja um alimento, aliás, um produto alimentício, né? Que a gente precisa ter um certo cuidado por consumo, né? Ele faz parte da nossa vida, ele faz bem para o nosso emocional. Você tomar um refrigerante no contexto de uma festa de aniversário, tá ali, tem brigadeiro, tem bolo, tem salgadinho. Um refrigerante, se você gosta, por que não? A questão é, quando eu estou me restringindo, eu vou chegar nesse aniversário, eu não vou tomar só um copo de refrigerante. Eu vou começar a emendar com uma fome exagerada, né? E aí vem aquele pensamento, eu não poderia estar fazendo isso, eu estou fazendo errado. E todo esse pensamento é uma mentalidade de dieta que ela é alimentada por essa prática.
Por isso eu trago para vocês, né, que o primeiro passo para alcançar um emagrecimento sustentável, duradouro, você emagrecer e ficar a longo prazo, é você parar de fazer dietas e a gente começar a investigar, né, o porquê que você está comendo demais. E um dos motivos de comer demais é justamente de fazer dietas, de fazer restrição. Então verifique se você não está restringindo demais, né? O exagero, ele pode ser uma consequência da restrição alimentar, porque o corpo, ele quer se defender. Quando a gente começa a fazer uma restrição, para ele é uma ameaça. E aí ele vai gerar mecanismos de defesa para permanecer, como que eu posso dizer? Defender a sua sobrevivência. Porque ele não entende que você está restringindo para emagrecer. Para ele, se você estiver no deserto do Saara, se estiver passando fome em algum lugar, né, ele não entende que você está ali fazendo uma restrição por um período para emagrecer e tudo mais. E não é assim. O corpo não entende assim. E é por isso que eu falo que todas as vezes que você fizer uma restrição, é muito provável que quando você sair dessa restrição, que dure 1, 2, 3 semanas, um mês, você vai sair obcecada, muito provável que você vai sair querendo comer muito. E principalmente todos aqueles alimentos que você estava restringindo. E um segundo passo, né, para a gente entender de como a gente combate o exagero alimentar ou diminui os episódios de exagero alimentar é a gente observar. No dia que aconteceu esse exagero, o que aconteceu nesse dia, né? O dia que houve o exagero alimentar, foi um dia estressante? Pare e observe o que aconteceu naquele dia. Foi um dia que você teve momentos desconfortáveis, desagradáveis, você teve ali uma situação que envolvia outras pessoas, uma chateação com a família, com os filhos, no trabalho. Observar se esse exagero ele está sendo influenciado por situações que eu não estou sabendo lidar. E quando eu observo isso, então o primeiro passo, eu entendo, você observar se está fazendo restrição. Se está fazendo restrição demais, isso é muito provável que está alimentando episódios de exagero. O segundo passo é você observar quando está tendo um exagero alimentar, o dia que teve, o que aconteceu naquele dia. Que situação aconteceu? Chateação, família, amigos? O que foi que aconteceu? Observe. Dessa forma, procurar entender, né, o que aconteceu naquele dia. Aquela situação, ela pode te ensinar. Então, procure entender o que essa situação que aconteceu nesse dia me ensina, né? É porque tem grandes chances dessa situação acontecer novamente. A mesma situação, às vezes ali, a mesma chateação acontecer. E se você não observa para ressignificar isso, você vai acabar voltando para a comida novamente. Você vai buscar a comida, né, para lidar com essa situação. Então é muito importante a gente observar, né, o que está acontecendo, conciliar, o que me faz exagerar, comer demais, buscar comida. E quando o primeiro passo for bem olhado, né, se eu estou me restringindo, você percebeu que você está fazendo restrição, né, e a Rose falou que o exagero, ele acontece, né, por conta de uma restrição. Então, dá pra gente comer doce, pra gente comer chocolate, a gente comer pudim, a gente comer bolo, tranquilamente, sem exagerar. Mas o que alimenta o exagero é eu acreditar que eu não deveria estar comendo aquele alimento, que aquele alimento é proibido, que ele engorda, que ele é vilão. Comer pensando que não deveria. Será que eu posso comer isso aqui? Será que eu vou engordar? Será que eu deveria estar fazendo outras combinações? E olhando esse pensamento, você vai para a comida já com aquele sentimento de culpa, né? Já não deveria estar comendo. E isso vai alimentar. Eu não vou comer só um chocolate aí, né? Se eu estou fazendo coisa errada, eu vou comer. Então, o pensar que o alimento é proibido leva a comer com culpa.
E o sentimento de culpa impulsiona o exagero. Já que eu tô comendo, eu vou aproveitar, né? Eu vou comer, eu vou acabar com isso aqui, porque... E aí vem forma de punir, né? De se punir por estar fazendo aquilo e comer mais ainda. Então, assim, o comer exagerado, ele tem vários significados que não é resolvido fazendo restrição, fazendo nova dieta, um novo plano alimentar. Você olhando dessa forma, você vai estar sempre naquele ciclo de fazer restrição, emagrece, aí vem a compulsão. Por quê? Tô com muita fome, muito pensamento em comida, lembra que o corpo faz? Eu vou ficar mais obcecada por doces. E isso não acontece só com você. Acontece com 95% das pessoas que fazem dietas. Gente, 95% é pesquisa, assim, estourando, sabe? Mostrando pra gente que 95% das pessoas que fazem dietas voltam a ganhar o peso perdido e até mais do que quando não estava fazendo dieta. Então, uma coisa assim, para você refletir sobre as dietas é o seguinte: da primeira dieta que você fez, da primeira para hoje, você tá com mais peso ou com menos peso? É uma reflexão que a gente precisa trazer para a gente compreender, né, e para a gente perceber que será que é esse caminho que vai me libertar, de tipo, você vai me deixar, vai me emagrecer e eu vou ficar em paz? Muito provável que não, porque se fosse a solução, uma dieta, a primeira, a segunda já teria dado certo e acabou. E não, o que as dietas fazem com a gente? É a gente ter uma relação cada vez mais difícil com a comida, é a gente sentir culpa, medo, arrependimento, tristeza, e isso vai minando a nossa autoestima, porque quando eu faço algo e eu não consigo perpetuar, né, eu não consigo permanecer naquilo ali, eu me sinto uma bosta, eu me sinto incapaz. Então perceba que não é falta de força de vontade sua, de relaxo seu, de falta de foco, de fé, não é. É a metodologia, essa nutrição terrorista que movimenta muito dinheiro na indústria do emagrecimento, porque ganha-se muito dinheiro com a sua insatisfação, com as suas tentativas. Então é shake, é chá, é massagem, vários e vários protocolos, é HCG, é injeção e tal, e vem um monte de coisa como solução, e aí a cabeça fica pirada. E aí você pensa, gente, mas tem tanta solução, por que eu não consigo? Aí você vai se olhar e falar, nossa, eu sou uma merda, eu não consigo. E aí vem aquele sentimento ruim, né, emoção negativa, eu vou comer. E aí eu como mais ainda, e aí eu sinto mais culpa, mais arrependimento, aí eu busco comida de novo e penso que, né, e na internet é lindo, todo mundo magro, todo mundo feliz, casamentos maravilhosos, né, filhos lindos, e não é assim, né, a gente precisa ter um olhar crítico e até fazer às vezes um detox do que a gente está assistindo, o que você está vendo ali, os perfis que você segue, eles te deixam bem, te animam, te motivam, ou você está vendo ali e está se sentindo mal, está te fazendo sentir mal. Então perceba isso, né, e comece a discutir ou parar de ver e buscar coisas que te elevem, né, elevem sua autoestima, te motivem, né, te ajudem a se desenvolver como pessoa. Bom, vou parar um pouquinho aqui para conversar um pouquinho. Esse é o problema, não tem restrição ao exagero. Pode ser a ansiedade, que realmente não deixa perder peso. Sim, Rose. A ansiedade, né, é um sintoma de alguma coisa ali, né, que eu tô preocupada e que tá me gerando aquele sentimento, né, aquela situação de ansiedade. E a ansiedade leva a gente a comer. Por quê? Porque se eu tô ansiosa, às vezes eu como sem perceber, eu tô buscando a comida para diminuir o desconforto,
E o primeiro passo para a solução, né, é a gente identificar a causa do nosso comer. Se você identifica que o seu comer exagerado ou até o seu comer disfuncional é justamente por causa da ansiedade, o que a gente precisa fazer? O que você pode fazer se você já sabe que é ansiedade? Aí já, né, é um tema assim bem vasto, mas eu vou dar só umas dicas para você, que é perceber, anotar num caderno, né, quais são os acontecimentos, o que está te gerando essa ansiedade. São questões que você resolve, está na sua mão, está no seu poder, ou é uma ansiedade, né, assim, é algo que não depende de você, é um pensamento acelerado de que aquilo ali, e assim, a gente está num momento que é incontrolável, gente, pandemia, a gente não sabe como vai ser daqui 1, 2, 3 meses, não pensando nas consequências assim, de vidas que estão sendo ceifadas, né, pelo vírus, e todo o contexto difícil da gente político, né, no cenário político está uma vergonha, mas não pensando por esse lado, mas assim, a gente pensar como a nossa vida mudou, se transformou de um ano para cá. Eu até arrepio de falar, porque pensa assim, como é bom socializar, se abraçar as pessoas que você ama, fazer festa, confraternizar, você fazer viagens para, né, ajudar no alívio da mente, né? A gente revigorar a nossa mente, descansar mesmo. E não, a gente, né, filhos em casa, é a demanda maior de atenção, quem tem filho pequeno, dando birra, também sofrendo da ansiedade. Então assim, a gente também tem que ter um olhar de compaixão pela gente mesma, a gente tem que desenvolver esse auto-amor, falar assim, poxa, olha a situação que a gente está vivendo, olha o cenário que a gente está vivendo, né? Quanto tempo que eu não saio livremente, de boa na rua, né? Que eu vou numa festa, que eu vou num restaurante e sento, eu vou trocar uma ideia com os meus amigos. A gente não tem essa liberdade. E tá no nosso controle? Não, a gente não controla. Então, como eu posso usar isso a meu favor? Às vezes é um momento da gente ver essa dificuldade e usá-la a nosso favor, né? A gente entender da gente mesmo, assim, né? Quais outras formas que eu posso aliviar, sentir conforto, olhar mais para dentro. Então, assim, tirar momentos, como eu posso, né? Primeiro, o que está me fazendo, gerando essa ansiedade e como eu posso diminuir essa ansiedade. E aí, gente, terapia ajuda, né? Todo mundo precisava fazer terapia, buscar psicólogo, né? Terapeutas holísticos, que é fantástico a gente mudar a nossa energia, a gente entender mais da nossa vibração e a partir disso a gente, né, desenvolver novas formas de lidar com a situação, porque não é fácil. Mas vamos pensar que é um momento desafiador que faz a gente, eu falo que fim de um ciclo e começa um novo ciclo, e a gente tem a oportunidade de crescer, de aprender, de iniciar coisas novas. A Lu tá falando aqui sobre a meditação, com certeza. Então, terapia, meditação, a gente fazer uma boa alimentação, assim, de você estar consciente, praticar atenção plena, tomar um banho de presença, perceber ali, né, como eu posso me doar com os meus filhos e ter mais paciência, desenvolver o que falta, né, na gente, a paciência. E é isso. A Lu tá perguntando aqui, podemos comer somente quando temos fome ou temos que seguir a regra do comer de 3 em 3 horas? Lu, boa pergunta. Quando a gente fala de uma vida de dietas, a gente vive nas regras, né? E é muito batido esse mito do comer de 3 em 3 horas. E isso não é certo, a gente seguir regras. Por quê? O nosso corpo, ele fala com a gente. E um dos motivos pra gente comer é sentir a fome física. A fome física é um sinal que o corpo dá que a gente precisa de energia. Então, sinalizou, né? Perceba qual o seu nível de fome, como isso se apresenta para você e buscar se alimentar. E a fome física é assim, ó, se eu te mostrar um prato de macarronada com azeitona, carne moída e cenoura, eu quero.
Arroz, feijão, frango e batata com brócolis e couve? Eu quero. Ou seja, você come comida de verdade, sem seletividade, porque a fome, ela se apresenta e eu preciso me repor, né? Ter as minhas energias de volta. Aí, a gente pode comer somente quando tem fome? Sim, a gente pode comer só quando tem fome. Só que o que motiva a gente comer não é só a fome física. A gente come por outras duas razões. Sabe quais? Vou contar pra vocês. Vontade, tá? O que é vontade? Você não tá com fome física e vinha assim aquela memória, assim, algum alimento que você água à boca, só de lembrar, ou porque você viu, você não tá com fome, você viu um alimento. Então assim, pensar num bolo de limão com uma cobertura, né, de leite condensado, pensar num pudim, pensar na galinhada que a minha avó faz lá na roça. Então, uma lembrança e é um desejo específico. E é interessante a gente perceber que a vontade você pode negociar com ela. Eu posso comer. Eu posso. Mas é uma vontadezinha ou uma vontadezona? Né? Eu posso comer em outro momento? Porque muitas das vezes a gente come por vontade sem se perguntar se realmente é isso que eu quero ou esse alimento eu posso comer em outro momento. Então é negociável. Se você pergunta, é vontadezona? Vontadezona é quando você não vai comer aquele alimento, mas fica com ele na cabeça. Decide não comer e fica com ele na cabeça. Isso é vontadezona, então coma. Porque se você não come, é muito provável que quando você puder, você vai comer uma grande quantidade e vai exagerar. E o que eu acho muito interessante de falar da vontade de comer é assim, que dentro, um dos princípios do meu trabalho, né, é o comer intuitivo, que tem 10 princípios, um deles é fazer as pazes com a comida. É a gente se permitir, ter permissão incondicional para comer. Quando você se permite comer tudo que você gosta, você sai daquela mentalidade de restrição, que faz a gente querer comer demais. Então, quando eu posso comer, você pode escolher ali não comer porque você está se pondo limites. Eu não quero comer porque eu vou deixar para comer em outro momento. Você escolhe não comer. Que é diferente de quando você não come, você está com vontade, mas não come porque você está fazendo uma restrição alimentar. Não vou comer porque senão engorda. Olha a diferença. Não vou comer porque engorda. E aí quando, em outro momento, você está com a mentalidade de dieta, em outro momento você vai acabar comendo esse alimento e exagerando. E sentindo culpa, e fazendo a nova restrição, e comendo de novo, né? E sentindo culpa, e é um ciclo vicioso. A gente não merece viver dessa forma, né? Vamos aprender a comer consciente, intuitivo. E um outro motivo que leva a gente a comer é a fome emocional. Então, o que leva a gente a comer? Fome física, vontade e fome emocional. E aí a gente precisa entender, né? Tá conectada com o corpo para ver o que guia a minha alimentação. Se eu tô comendo emocional, né? Qual emoção está presente quando eu vou comer? O que está acontecendo aí? Vem naquela questão que eu falei com a Rose, né? De se observar o que acontece no meu dia que está me levando a comer sem fome, sem vontade. É uma tristeza, é uma angústia, né? E aí vem no terceiro passo. Qual é a necessidade não atendida? E quando eu percebo qual é a situação, né, não atendida, eu preciso ser ouvida, eu preciso falar não para as pessoas, impor limites, eu estou precisando descansar, eu estou muito irritada, estou muito cansada, estou muito preocupada. Qual é a necessidade não atendida que está por trás desse comer? Quando eu detecto isso, eu consigo enxergar, né? O que eu posso fazer? O que está faltando no meu dia que eu estou descontando na comida, que eu estou buscando a comida para lidar?
Então é muito importante, esse é o terceiro passo. Já vou finalizar a live porque tá no ponto assim de encaixar as peças, tá? E também tá na hora, gente. Então olha só para dar um fecho aqui na live, um entendimento, né? A gente tá falando de exageros alimentares, quais as raízes, né? Então a gente precisa investigar o que tá por trás do ganho de peso. O ganho de peso vem por causa de exagero. O que tá por trás desse exagero? Tô restringindo demais? Tô deixando de comer, quando eu vou comer eu como muito. Observar, o segundo passo, observar qual a situação que está acontecendo no meu dia. Eu exagerei, o que aconteceu? Qual o estresse, desconforto? Quais pessoas estão envolvidas, situações? O que eu posso aprender com isso? Porque a situação ela pode se repetir. E para eu não buscar comida para lidar com isso, o que eu posso fazer? Depois, o terceiro passo, qual necessidade não atendida? Porque se aconteceu ali um desconforto durante o meu dia, tem alguma coisa que eu preciso desenvolver, que eu preciso aprender sobre mim. É falar não, é ter um descanso, um momento para mim, é pôr limites. Então, quando você olha essa situação, você ganha aprendizado, você ganha essa possibilidade, né, de acertar nas suas atitudes conscientes, ganha o aprendizado. E o último passo, né, o quarto passo, são novas soluções. Então, se eu percebo que eu tô ali com algum problema e eu percebo o que tá me faltando, né? Eu preciso pôr limites, eu preciso cuidar mais de mim porque eu tô ficando muito ansiosa, para não usar a comida para essas situações, você começar a criar atitudes até assim planejadas. Eu vou planejar, né? O que eu posso fazer durante aquela situação, porque a emoção ela emerge e aí acaba que você age no piloto automático e faz algo ou se comporta como você não gostaria. Mas quando a gente começa a ganhar consciência, né, as ações após a gente descobrir essas raízes é a gente conseguir ter atitudes novas, é uma consciência diferente de eu não vou conseguir me comportar como eu gostaria de primeira, mas que você treina, se você, né, fica cada vez mais presente ali, percebendo de onde vem aquela emoção, qual a situação que está provocando aquilo ali, como eu posso lidar com essas emoções sem usar comida, né? É a saída, é a forma da gente se relacionar bem com a comida. Então é a gente se permitir comer quando tem fome física, é a gente negociar e perceber, eu tô com vontade, né? Eu vou deixar essa vontade para quando eu tiver uma fome física, e aí junto a fome física com a vontade, e eu como e saboreio e aprecio essa comida. Então tudo é uma questão de vivenciar, de você se relacionar melhor com a comida. Então é mudar a relação com a comida. E eu trabalho, né, na mentoria, né, eu tenho uma mentoria em grupo, eu trabalho com as meninas uma vez por semana, 3 pilares, que é a reprogramação mental, né, a gente trabalha um detox de dietas, uma ressignificação da relação com a comida, como eu olho a comida, como eu me comporto com a comida. Então é bem bacana, é um passo a passo, né? Que eu pego na mão delas e olha, é por aqui que você vai, né? A gente sai, você estava agindo assim por causa disso, e dessa forma a gente vai vir pra cá e vai começar a ouvir mais o corpo. E a gente trabalha inteligência emocional, né? Então de não usar a comida para lidar com as emoções, mas sim a gente entender que a gente está sentindo, a gente aceitar que está sentindo, né? E não querer concretar sentimento. É a gente deixar aflorar, sentir, se permitir, é assumir as emoções. Porque emoção assumida não vira comida. Isso é uma frase muito famosa da Sophie Deran, que é a nutricionista franco-brasileira, pesquisadora, neurocientista, né? Ativista contra dietas.
e traz isso pra gente com muita força, né? De trabalhar aí com milhares, ela, né, no caso, de pacientes, ajudando, né, a melhorar a relação com a comida e levar pro... E é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Um beijo e até a próxima live.